Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda teleaula referente à disciplina de experiência do usuário. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder conduzir essa disciplina tão importante dentro dos nossos estudos para você, profissional do marketing digital, que está estudando aí plataformas, tecnologias e as principais estratégias relacionadas ao marketing digital. Essa disciplina tem o objetivo de destacar os conceitos e as características importantes sobre a experiência do usuário. E nessa segunda aula falaremos sobre jornada de compra, é um tema muito importante. Temos aí no quadro, aula 2, a jornada de compra do consumidor usuário. Então a aula de hoje traz essa perspectiva, né, de pensar um pouco sobre o comportamento de compra, né, quais são os principais caminhos que o consumidor ele percorre ao buscar produtos e serviços, né, como as ferramentas digitais elas são importantes para conduzir o consumidor até os produtos e serviços de seu interesse e todas as estratégias que você, enquanto profissional do marketing digital, precisa avaliar para compreender melhor toda essa jornada de compra do consumidor. Vamos destacar a estrutura da nossa aula no quadro. Nós temos aí essa interpretação, porém, da unidade 2 do nosso livro. Então, o tema de hoje, a jornada de compra do consumidor, né, o consumidor e também do usuário, né, quando a gente traz esses conceitos interligados, né, que traz um pouco dessa relevância, né, de como pensar o usuário que consome plataformas e tecnologias, né, que acessa os principais canais de comunicação e o quanto ele, enquanto na condição de consumidor, né, quais são os passos, quais são as principais questões, né, que vão chamar a atenção do consumidor no momento da compra, né, no momento da elaboração das estratégias de marketing digital. Então essa aula está fragmentada em 3 grandes dimensões, né? Nós temos aqui alguns pontos que nós vamos retratar sobre a compreensão, então, dessa jornada de compra, os aspectos principais, as características, quais são as principais questões que devem ser avaliadas para que o profissional de marketing possa compreender melhor toda essa jornada de compra. Vamos falar sobre os estágios centrais dessa jornada do consumidor e as associações, né, entre a ideia, o conceito de jornada de compra e toda a perspectiva da experiência do usuário, né, onde essas questões envolvendo navegabilidade, envolvendo condições relacionadas às tecnologias digitais vão impactar na experiência de compra e na experiência de consumo. Então essa é a estrutura geral da nossa aula de hoje, né, uma aula que tem, portanto, o objetivo de destacar aí alguns pontos importantes que nos ajudam também a complementar os temas que foram colocados na aula anterior, né? Então, trouxemos temas relacionados às estratégias de marketing digital e o conceito de experiência do consumidor, né? O quanto essa perspectiva ela faz parte do dia a dia, né, dos profissionais de marketing. Cada vez mais as empresas estão valorizando, né, a experiência de consumo, experiência de compra, quais são as questões que possam satisfazer de fato as necessidades dos clientes, e toda essa perspectiva do marketing digital nos ajuda então no aprimoramento dessas questões. Então esse é um ponto importante dessa nossa segunda unidade, trazendo aí essas questões fundamentais a respeito da jornada de compra. Vamos colocar agora o objetivo central então desse conteúdo. Então o objetivo de aprendizagem dessa aula 2 é compreender como as empresas podem combinar as informações coletadas durante a jornada do cliente, juntamente com os dados históricos para inferir, né, as preferências do cliente, as probabilidades de compra. Então esse é o objetivo da nossa aula, né, realmente dar luz a essas características, né, compreender as principais questões que acabam influenciando o consumidor a buscar determinado produto ou serviço, qual é o papel das estratégias digitais, como as empresas devem pensar de modo integral, né, vamos dizer assim, no seu relacionamento com o seu cliente, com o seu consumidor, desde do ponto da loja física até as tecnologias digitais, todas elas contribuem para essa perspectiva relacionada à jornada de compra. Então essa é a interpretação inicial da nossa segunda unidade, para que a gente consiga compreender melhor esses aspectos associados à experiência do usuário e à jornada de compra do consumidor.
compreendendo a jornada de compra. Nesse momento, eu destaco os principais conceitos e critérios, né, que são importantes para que os consumidores possam avaliar, né, condições de compra, avaliar níveis de satisfação com relação aos produtos e serviços. Então é fundamental que os profissionais de marketing digital eles compreendam, né, os principais pontos que devem ser avaliados dentro de toda essa trajetória de compra do consumidor. Vamos destacar aí no quadro. Então, quem são esses novos consumidores, né? Aquelas pessoas que estão cada vez mais buscando consumir por meio de ferramentas digitais. Quais são suas características? Eu trago aqui alguns pontos que nos ajudam a pensar nesses clientes digitais, né? Ou e-consumidores, que são nomenclaturas cada vez mais atuais, né? No sentido das estratégias de marketing digital. Então, o consumidor está cada vez mais exigente, busca por experiências cada vez mais simples, fáceis e ágeis, né? Então, algo que realmente possa trazer soluções para os problemas dos clientes, são questões que as empresas devem realmente prestar muita atenção. O cliente cada vez mais proativo, então compartilham informações, emitem opiniões, pesquisam na internet. Então, hoje, a gente fala muito da era da busca, né? Então, não mais a empresa precisa encontrar o consumidor, mas o consumidor tem que encontrar a empresa, a sua marca. Então, essa questão da proatividade é uma característica muito importante desses consumidores digitais. Os consumidores monitoram o tempo todo as empresas, são sensíveis às atitudes das marcas, avaliam a reputação. Então isso traz uma nova perspectiva, né, em pensar o comportamento do consumidor. Então quem são esses novos consumidores, né? Quais são os desafios para os profissionais do marketing digital e compreender o seu comportamento de compra, quais são as suas necessidades, né? Como oferecer produtos, tecnologias, serviços que possam de fato satisfazer a exigência desses consumidores. Então são alguns pontos importantes que a gente traz aqui nesse momento para destacar a relevância, né, desses consumidores cada vez mais buscando plataformas digitais, ferramentas que complementem a experiência de compra. Então todas essas questões devem ser muito bem avaliadas pelos profissionais de marketing digital. Mais um ponto que eu destaco. Então, compreendendo a jornada de compra. As empresas podem usar a jornada de compra do cliente como uma fonte de informação para superar a falta de dados históricos de compras e levar em conta o contexto para conseguir alterar suas preferências e decisões, né? Então, esse é um ponto importante. As empresas devem compreender toda essa jornada de compra para que realmente você consiga conhecer, né, as características, o perfil de consumo, o que o seu consumidor está buscando. Então, são pontos importantes. No percurso de uma jornada de compra, o cliente revela informações de duas maneiras: procedimentos de busca e pesquisa e cliques nos produtos e nos anúncios. Então é dessa forma que os profissionais de marketing eles conseguem captar informações a respeito dos seus consumidores. Então, dentro desses passos, né, considerando aqui uma jornada de compra, muitas vezes o cliente ele vai revelar suas preferências, né, seus gostos, o que interessa naquele momento. Então, procedimentos de busca. Então, no momento que o consumidor ele vai fazer uma busca por algum produto ou algum serviço, ou de repente alguma situação que ele tem dúvida e ele coloca lá nos mecanismos de busca, essas informações são preciosas para que as empresas consigam compreender quais são as necessidades desse consumidor. O profissional de marketing fala muito na dor do cliente, né? Então, que tipo de problema que a sua empresa pode resolver? Então, a compreensão a respeito desses canais, né, mecanismos de busca e essas condições são fundamentais para que você compreenda melhor algumas características do seu consumidor. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, são dois pontos importantes que eu gostaria de destacar aqui dentro desse percurso, né, envolvendo a jornada de compra. Então, são duas dimensões importantes: busca e o clique, né, nos anúncios e nos produtos. Isso traduz, né, reflete no interesse do seu cliente, do seu consumidor. Então, primeiro ponto. No que se refere à busca, à pesquisa, né, a busca ou a consulta de pesquisa permite que a empresa consiga inferir a real necessidade específica do cliente procurando a jornada de compra atual, né? Então, na medida em que as empresas investem, né, em sistemas de busca, mecanismos de palavra-chave, isso traz realmente um retorno muito interessante. Você passa a conhecer quais são as preferências, quais são as curiosidades dos seus clientes. Isso vai fazer toda a diferença no momento que você vai desenvolver uma estratégia, né, uma campanha promocional.
E o segundo ponto é o clique nos produtos e nos anúncios, né? Quando o cliente clica em determinados produtos ou anúncios, mas não em outros, ele começa a revelar suas preferências mais estáveis e também específicas dentro dessa jornada. Então você passa a conhecer melhor quem é o seu consumidor, o que ele busca, quais são suas preferências, e não é à toa que diversas ferramentas digitais, né, comércio eletrônico, aplicativos, marketplaces, cada vez mais, no momento em que você entra em alguma loja virtual, em algum site de seu interesse, você sempre vai se deparar com anúncios que você já pesquisou ou situações que você tem interesse. Na medida em que esses algoritmos inseridos, né, nas plataformas digitais, eles acabam captando essas informações. Então, isso traz realmente informações importantes para que as empresas consigam compreender quais são os pontos principais que os clientes estão buscando, quais são suas necessidades. É claro que são situações que exigem, né, a utilização de ferramentas, pesquisa e também um processo analítico muito interessante. Voltando aqui para o quadro. Então, alguns pontos que vale a pena a gente destacar aqui, né? Pensando então nessa jornada do consumidor, né, dentro dos ambientes digitais, é importante que você consiga, tendo em vista essas questões colocadas, quais são as ferramentas e processos que você deve investir, por exemplo, nas etapas de aquisição, conversão e retenção de clientes. Então, cada uma dessas etapas, ela exige formas de abordar o seu cliente, mecanismos, ferramentas, né? Isso é fundamental. Então, você tem aqui, por exemplo, na aquisição, início do ciclo do cliente, foco na seleção do seu público-alvo, o oferecimento de benefícios que os seus produtos, os seus serviços podem seduzir esse consumidor. Então, é aqui, nesse momento, né, inicial da jornada de compra, você pode ter uma estratégia um pouco mais incisiva, vamos dizer assim. Isso também vai depender do seu modelo de negócio, da sua forma de trabalhar. Nas estratégias de conversão, aqui é o momento da compra, estratégias que consigam persuadir, de fato, contribuir para que o seu consumidor tome a decisão. E as questões de retenção, que tem a ver com fidelidade, tem a ver com relacionamento. Então você tem aqui conteúdo, questões que possam estimular o engajamento do seu cliente, do seu consumidor. Então tudo isso faz parte, né, dessa jornada de compra. Pensar nos processos de aquisição, processos de conversão e retenção faz parte dessa conceituação envolvendo a jornada de compra. Por fim, a jornada de compra do cliente digital inclui uma variedade de pontos de contato de marketing entre as marcas e seus potenciais consumidores, né? Então, redes sociais, weblogs, fóruns, plataformas colaborativas, jogos virtuais, entre outras plataformas e ferramentas que são fundamentais para que o consumidor consiga interagir com a sua marca, consiga realmente buscar situações que possam contribuir para que eles consigam satisfazer suas necessidades, resolver os seus problemas. Então, a compreensão dos passos envolvendo toda essa jornada de compra, né, as dimensões envolvidas são importantes para que você consiga tomar decisões em termos de ferramentas, em termos de investimento, e para que você compreenda de uma maneira bem detalhada as características e as principais questões que devem ser avaliadas dentro da jornada de compra do consumidor nos ambientes digitais. Os estágios centrais da jornada do consumidor. Trazendo um detalhamento a respeito da jornada de compra, vamos trabalhar alguns estágios que são importantes, fundamentalmente para os profissionais de marketing, para que eles realmente compreendam, né, como é que funciona o processo decisório do consumidor, quais são os pontos importantes para que as empresas consigam investir em todas essas etapas relacionadas à jornada de compra. Vamos destacar no quadro. Então, a jornada do cliente, consumidor, usuário, engloba diversas interações e possibilidades. Corresponde a uma sequência de eventos, projetados ou não, em que os clientes acessam, aprendem, compram, interagem com as ofertas da empresa, seus produtos, serviços, marcas e conteúdos, né? Então, todas essas dimensões devem ser muito bem avaliadas, né? Que tipo de conteúdo o seu cliente vai acessar? O que ele aprende com aquilo? Qual é a forma de interação mais adequada para que eu consiga trabalhar com o meu público-alvo, né? Tudo isso é fundamental. Essas interações, essas possibilidades, elas estão inseridas aqui dentro dessa jornada de compra, né? Isso é interessante. Então, a jornada de decisão
do consumidor, entre outros critérios, né? Claro que existem diversas dimensões que devem ser avaliadas, isso vai depender da sua estratégia, da forma com que você vai trabalhar. Questões aqui que são importantes. Então, dentro da jornada de compra, de decisão do consumidor, você tem aqui a consideração, a avaliação, a decisão de compra, a experiência e o vínculo. São questões aí importantes que ajudam as empresas a ter uma noção daquilo que ela está fazendo, se realmente o seu consumidor, o seu cliente está satisfeito com aquilo que você está oferecendo. Então, compreender algumas dimensões, né, de toda essa jornada passa a ser uma questão fundamental. Então, vamos detalhar cada um desses pontos. Consideração. Aqui, nesse momento, é importante que você trabalhe a ênfase, né, na visibilidade da sua marca. Então, qual é a representatividade da sua marca, né? O quanto ela tem em termos de credibilidade no mercado. E aí, utilização de palavras-chave, né, de prospecções, né, que é o momento que você precisa realmente buscar informações que possam ser relevantes no momento inicial para o seu cliente, né, para o seu consumidor ou para o seu potencial, né, cliente ou consumidor. Avaliação. Aqui é importante trabalhar foco em conteúdo, canais digitais, buscadores, né, mídias sociais, blogs, páginas de captura. Você pode trabalhar processos de avaliação, por exemplo, informações adicionais sobre produtos, listas de desejos, de carrinhos de compras, né, são ferramentas utilizadas dentro dessas dimensões, né, para que você consiga avaliar o que o seu cliente realmente está buscando nos buscadores, que tipo de conteúdo ele acessa nas mídias sociais, né, o que passa pelo carrinho de compras, se a gente pensar no e-commerce, as empresas têm condição de avaliar, né, os carrinhos de compra, né? Então, tudo isso deve ser interligado com as preferências, né, com aquilo que o seu consumidor busca. Com relação à compra, né? Um caminho facilitado para a conversão, isso é fundamental. Não adianta o cliente entrar lá na sua loja, ele acessar o seu e-commerce e, de repente, demorar muito para carregar a página de pagamento, por exemplo. Ou ele precisa dar 5 cliques até ele concluir a sua compra. Isso acaba irritando o consumidor, ele perde a paciência, ele acaba não vendo com bons olhos, de repente, a sua loja e acaba, muitas vezes, não acreditando que aquilo pode ser verdade e cancelar a compra, né? Afinal de contas, um cliente ele vai inserir um cartão de crédito, por exemplo, numa loja virtual, ele fica muito desconfiado, é comum que as pessoas realmente busquem mecanismos de segurança. Então, essa questão envolvendo a conversão, o momento da compra é um ponto fundamental. É importante que no seu aplicativo ou na sua loja virtual você tenha realmente um caminho muito objetivo e algo que possa facilitar e não dificultar a vida do seu consumidor. Vamos retomar aqui? Então, caminho facilitado para conversão, isso é importante. Isso é fundamental, né? É um tipo de situação que deve ser muito bem pensada, né? No momento da conversão, qual é o caminho que ele vai percorrer, quantos cliques no cliente ele vai precisar utilizar, né? Posicionamento dos anúncios e promoções, isso também é fundamental, ele vai impactar diretamente no momento da compra. Navegabilidade e experiência do usuário está totalmente associada a essa ideia. Então, se você tem um aplicativo de uma loja e você clica, trava, demora para responder, não tem uma interação que seja compatível com a linguagem do público, muitas vezes você vai perder esse cliente, né? Então, a experiência do usuário ela vai impactar diretamente na conversão. Se o consumidor ele tem uma experiência confortável no sentido da utilização da sua plataforma, do seu serviço, né, ele terá muito mais condições, né, ficará muito mais feliz em consumir o seu produto ou o seu serviço se a situação fosse diferente. E a questão da experiência, né? Feedback dos clientes, dos consumidores, dos usuários, né? Então, as empresas utilizam muito o NPS, que é uma metodologia, o Net Promoter Score. É aquela perguntinha de 0 a 10, o quanto você me recomenda, né? Então, tem toda uma metodologia de análise com relação ao NPS. É uma metodologia para avaliar a satisfação, né? Pesquisa pós-venda. Então, todas essas etapas, elas devem ser trabalhadas. É importante que você compreenda cada uma dessas dimensões, né? A consideração, a avaliação, o momento da compra, a experiência. E, por fim, a questão do vínculo, né? Quando a gente fala em fidelidade, em encantamento do cliente, em satisfação, né? Então, o sucesso do marketing da marca e vínculos afetivos
com os clientes e consumidores, o quanto a marca ela tem condição de realmente passar uma mensagem que seja relevante para o seu público. Iniciativas e opiniões subjetivas do consumidor, é importante avaliar isso, não é algo simples, isso demanda pesquisa, demanda realmente conhecimento a respeito do público-alvo, dos clientes, dos consumidores. Foco nas estratégias de retenção, engajamento e fidelização. Né? O engajamento, uma das questões mais importantes aí no marketing digital, sobretudo com a expansão, né, e a consolidação das redes sociais. Então, a questão do vínculo é a etapa normalmente pós-venda, a etapa normalmente quando o seu cliente ele já tem uma experiência de compra e consumo por meio dos seus produtos, serviços, das suas plataformas. Então, são questões fundamentais. A jornada de compra do consumidor deve estar alinhada com o plano estratégico de marketing e vendas. Isso é essencial. Então, a compreensão de todo esse detalhamento deve estar muito bem alinhada ao plano de marketing, na medida que você vai precisar definir estratégia para cada uma daquelas dimensões. Então, entregar valor ao cliente, alocar recursos de forma estratégica, produzir conhecimento, inovação, obter lucratividade e desenvolver parâmetros para diferenciação. Então, todas esses estágios, né, centrais da jornada de compra, eles são importantes para que você consiga direcionar estratégias de marketing, para que você compreenda cada vez mais com detalhes, né, toda a jornada de compra do seu consumidor. Isso traz realmente informações importantes para que você possa desenvolver produtos, desenvolver marcas, ou muitas vezes descontinuar alguma campanha ou algum produto que não está realmente se saindo bem. Então são considerações importantes. É claro que isso exige conhecimento, muito estudo, a implementação de tecnologias da informação. Então são questões importantes que devem ser avaliadas em todos esses estágios da jornada de compra do consumidor. Estratégia de funil, marketing e vendas. Eu trago nesse momento uma estratégia muito importante dentro dos conhecimentos a respeito do setor comercial e marketing digital, que é a estratégia de funil, que ela traz realmente uma perspectiva muito interessante, que contribui para que os profissionais consigam detalhar algumas etapas de marketing e vendas que são importantes para que você consiga atrair novos clientes, converter vendas e também fidelizar. Né? A estratégia de funil é uma estratégia fundamental para trabalhar, sobretudo, estratégias comerciais. Vamos destacar no quadro. Então, a estratégia de funil possibilita qualquer empresa organizar seus sistemas de marketing e vendas, com o objetivo de se conectar com seus clientes potenciais e convertê-los em clientes satisfeitos e fidelizados. Né? Então, por meio da estratégia de funil, você tem a possibilidade de prospectar, né, clientes, considerando aqueles clientes que você considera como potenciais, e convertê-los, né? Essa é a ideia, né? Aumentar conversões em termos de vendas na sua plataforma digital, no seu aplicativo, ou vendas mesmo no varejo físico, né? A estratégia de funil ela pode ser implementada em diversas situações, desde que com a finalidade, né, de trabalhar questões de marketing e vendas. Então, estabelecer parâmetros e estratégias com o objetivo de captar, manter e satisfazer seus clientes e proporcionar credibilidade de sua marca. Por que estratégia de funil? Porque, de fato, a perspectiva teórica, ela considera, né, o funil como uma representação interessante para que você consiga captar cliente lá na ponta do funil, segmentá-lo de tal forma que você consiga conhecer o seu público-alvo aqui na ponta. Né? Então, a representação do funil ela é interessante. Então, qual é a estrutura, então, da estratégia de funil? 5 dimensões. Atrair visitantes qualificados é o primeiro objetivo. Converter potenciais clientes, né, em oportunidades de negócios, conhecido como leads. Ao se relacionar com pessoas em todos os estágios do funil. Vender, né, e aqui negociação, fechamento, conversão de vendas e analisar, né, toda a parte de métricas, análise de dados, né, para otimização e performance. Essa é a ideia, né? Quem quiser trabalhar com estratégia de funil deve seguir esses 5 passos, e cada um desses passos exige ferramentas, análise, pesquisa e compreensão a respeito do consumidor. E aqui você pode utilizar, por exemplo, esse tipo de estratégia para avaliar questões que estão associadas à jornada de compra do consumidor. Então, na medida que você começa a conhecer quais são os
caminhos, né, qual é a trajetória, o itinerário do seu consumidor em todos os momentos de contato que ele tem com a sua marca, com seus produtos e serviços. Isso facilita, isso traz informações para que você consiga implementar, por exemplo, a estratégia de funil. Então, uma das estratégias mais utilizadas aí dentro das campanhas de vendas, das estratégias de marketing digital propriamente, para que os aplicativos, as lojas virtuais consigam atrair clientes e, na ponta, conseguir convertê-los e trabalhá-los de uma maneira muito bem detalhada. Vamos destacar aí no quadro. Então, vamos colocar aí cada um desses pontos, né? Nós temos aqui atração. Então, o primeiro ponto da estratégia de funil. Você pode trabalhar, por exemplo, o marketing inbound, né? O inbound marketing, que na sua base traz estratégias de SEO, e aqui eu estou falando de mecanismos de busca, estratégias com palavra-chave, redes sociais, enquanto canais de informação, comunicação e relacionamento, e produção de conteúdo. Todas essas dimensões, e aqui existem inúmeras ferramentas, possibilidades. Então, trabalhar o inbound é uma estratégia fundamental dentro da atração. E aqui, produção e otimização de conteúdo passa a ser um tema central, compra de mídia. Então, tráfego de qualidade é um dos objetivos e também uma das maiores dificuldades. Então, esse é um momento muito desafiador. A parte de atração é, de fato, algo complicado. O profissional de marketing tem um grande desafio em atrair, e aqui envolve trazer conteúdos que sejam relevantes, buscar engajamento nas redes sociais. Então, a primeira parte do funil é uma das etapas mais importantes e deve ser muito bem trabalhada. O segundo momento é a conversão. Na medida que você atrai o seu potencial cliente, você tem o objetivo de converter, né? Converter vendas, então, transformar visitantes em clientes. Então, não apenas converter apenas vendas, né? Então, de repente, você coloca um anúncio, ele clica no seu anúncio. Na medida que ele clicou, você já fez uma conversão. Isso já é um ponto importante para a gestão de leads, né? Então, buscar o início de um relacionamento com esse potencial cliente, né? Na medida que um potencial cliente clica no seu anúncio, ele já demonstra um interesse no seu produto, no seu serviço. E isso é fundamental. Automaticamente, você já está nessa segunda etapa, né? Então, leads são pessoas ou empresas que, ao entrar em contato com a sua empresa, e tem potencial para tornarem clientes. Então, é uma oportunidade de negócio. Toda vez que você se depara com esse conceito, significa uma oportunidade de negócio, também uma dimensão fundamental aí dentro das estratégias de funil. Na medida que você consegue converter, aqui é o momento de se relacionar. Então, desenvolver estratégias para aproximação e relacionamento com esses clientes em potencial. Então, você já atraiu um cliente potencial, ele clicou no seu anúncio, então é o momento de trazer realmente ele para próximo de você. Então, e-mail marketing, mídias sociais aqui, canal do YouTube, Instagram, trabalhar plataformas integradas, nutrição de leads, né? Cada vez mais trazer conteúdo que possa ser relevante. E isso, quando você chega nesse nível de relacionamento, você chega muito próximo, né, a realmente alavancar as suas vendas, né, na medida que você consegue trabalhar todas essas etapas de uma maneira integrada, produzindo conteúdo. E o quarto momento é a parte de vendas, né? Então, essa sintonia entre o marketing e vendas, aqui é a hora da verdade. Então, aqui é onde o marketing ele deve estar muito mais próximo à área de vendas, com descontos, promoção, estratégias freemium, né? Freemium é quando você fornece uma parte grátis do seu serviço e ele precisa assinar para que ele tenha um pacote completo. Como essas plataformas de streaming, Spotify, entre outros aplicativos utilizam muito esse tipo de ferramenta. E as próprias vendas, né? Negociação, atendimento, pós-venda. Aqui, na medida que você trouxe o seu cliente, converteu, relacionou ao momento da venda. Então é assim que vai funcionando a estratégia de funil. E por último, analisar tudo isso, né? Mensurar, avaliar os dados, os indicadores, né? De onde veio o meu cliente, quais foram os canais que ele me procurou, quantos cliques os meus anúncios eles tiveram em termos de conversão, né? Tudo isso deve ser muito bem avaliado. Então, a análise é uma etapa também essencial para que você consiga construir, repaginar o seu funil. Então, de modo geral, você tem aqui a representação de um funil, onde aqui na base você tem o objetivo de atrair clientes, convertê-los, relacionar, vender e analisar todo esse processo para que você, de fato, compreenda quem é o meu público-alvo, né? Quem são os clientes potenciais que podem vir a ser uma possibilidade de venda, né? Um cliente que possa ser fidelizado. Então, são condições importantes que nos ajudam a criar metodologias. A estratégia de funil, ela traz realmente uma
uma base muito interessante, parâmetros que nos ajudam a organizar a nossa estratégia, nos ajudam a definir quais são as ferramentas, quais são as campanhas que devem ser melhor avaliadas em cada momento desse funil para que você tenha uma performance em termos de marketing, em termos de vendas, utilizando essas estratégias implementadas também dentro aí do marketing digital. Situação problema 1. Eu trago nesse momento uma situação fictícia, né? Destacando um caso que muitas vezes acontece no dia a dia do profissional de marketing digital. São apenas exemplos que nos ajudam a estabelecer uma reflexão sobre todos os conceitos que foram trabalhados, né? Experiência do usuário, jornada de compra, estratégia de funil, como pensar em todas essas dimensões, esses conceitos de maneira integrada. Vamos destacar então esse quadro no quadro. Então, o contexto da realidade profissional, um caso fictício, né, obviamente, que traz apenas algumas situações que a gente possa avaliar. A drogaria Remédio do Povo começou a explorar o conceito de influência digital. Imagine uma farmácia tentando inserir, né, uma presença digital. O objetivo: analisar os impactos da tecnologia móvel, do fácil acesso às informações, nas vendas e no comportamento do consumidor. Então, quem são os consumidores, né, que buscam produtos, né, numa farmácia? Então, a influência digital, o grau em que as vendas na loja são influenciadas pelo meio digital em algum ponto da jornada de compras. Então, quanto as ferramentas digitais podem impactar na performance de vendas de uma farmácia, por exemplo. É a situação que tem no nosso livro, um caso fictício que traz aí algumas reflexões. Então, os diretores da drogaria acreditam que as tecnologias vão impactar drasticamente nas operações dos varejistas e no comportamento dos consumidores, né? Então, é importante, né, que os profissionais realmente percebam, né, o quanto a tecnologia pode impactar, né, no comportamento de compra, nas dinâmicas relacionadas ao setor de vendas, né? Então, a equipe de gestão descobriu que os comportamentos e as expectativas digitais dos consumidores estão evoluindo mais rápido do que os varejistas são capazes de entregar. Então, isso tem também, né, qual é o nível de maturidade do mercado, né, que você trabalha e como isso é trabalhado pelas empresas, né, tudo isso também vai afetar. Então, qual que é o desafio aqui? Como coordenador da equipe de desenvolvimento, de que forma você iria lidar com as transformações digitais para operar nos negócios da rede da farmácia? Né? Como seria possível organizar a digitalização para melhorar a qualidade de vida dos funcionários e clientes? Então, uma situação, obviamente, fictícia que tem no nosso livro, que traz uma condição que acontece muitas vezes no dia a dia das organizações. Muitas vezes a empresa tem a sua operação física e quer implementar uma presença digital, né, que começa a trabalhar com plataformas, com tecnologias, e isso exige realmente um conhecimento a respeito dos consumidores, da dinâmica de mercado, e avaliar essas questões sobre jornada de compras, experiência do usuário, né, comportamento do consumidor, são fatores fundamentais nesse sentido e que a gente traz para reflexão na nossa discussão. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, esse é o nosso desafio. Então, alguns pontos que devem ser considerados, né? Toda a jornada de decisão do consumidor, o momento da consideração, o momento da avaliação, o momento da compra, qual é a experiência, né, de compra e consumo dos consumidores que acessam lá a farmácia, né, qual é o vínculo, tudo isso deve ser muito bem avaliado. É um ponto importante que a gente pode sugerir aqui enquanto questão pode ser avaliada. E o segundo ponto é sobre a jornada de compra no ambiente digital, a jornada do consumidor. Então, prescrições eletrônicas, conectando médicos à farmácia, né? É um ponto interessante que traz esse contato, né, digital. Então, hoje já existe isso, né? Você vai ao médico, ele já manda a receita via plataforma digital e você consegue apresentar isso na farmácia. Então, olha como esses ambientes digitais já estão inseridos, né, dentro desse mercado, por exemplo, mercado farmacêutico. Então, é um ponto importante que você, enquanto coordenador da equipe, pode sugerir em termos de melhorias, né? Cada vez mais os jovens estão, não apenas jovens, mas consumidores de modo geral, com acesso à tecnologia digital, conseguem esse tipo de situação. O comércio eletrônico para venda de itens médicos e farmacológicos são questões que a própria loja deve pensar muito bem, como é que deve ser a estrutura desse e-commerce, que tipo de produto e item deve estar disponibilizado.
pedidos online, né, via web ou via aplicativo, entrega em casa, retirada em uma farmácia próxima, né, já que é uma rede de farmácias, clique e recolha. Então, uma série de ferramentas e situações podem ser implementadas e traz um pouco dessa discussão sobre jornada do consumidor no ambiente digital. Então, até mesmo um negócio, um modelo de negócio como uma farmácia que quer implementar ferramentas digitais nas suas operações, é fundamental que ela conheça pelo menos parte, né, da trajetória do seu consumidor. Então, onde esse consumidor ele vai buscar, de repente, uma farmácia, se ele está precisando de um remédio, se ele conhece a cidade dele, ele é fidelizado, de repente, a alguma farmácia, o consumidor ele gosta mais de comprar em redes de farmácia, qual que é o comportamento em termos de baixar aplicativo, em termos de comprar no e-commerce, tudo isso deve ser muito bem avaliado. São situações que ocorrem no nosso dia a dia e que esse caso nos ajudou a trazer essa reflexão. E por último, vamos trazer no quadro, além de toda essa perspectiva, nós temos aqui toda a estratégia de funil. Então, dentro dos processos de atração, por exemplo, divulgação e conteúdo digital pode ser um ponto importante para se trabalhar aqui nas estratégias de atração. Com relação à conversão, né? Páginas de captura, por exemplo, nos aplicativos ou no site, trazendo promoções, né, conteúdos, curiosidades, ou até mesmo um conteúdo mais, vamos dizer assim, fornecido, brinde para o cliente, de repente um e-book, de repente um guia, né? Trabalhar com esse tipo de estratégia, por exemplo. Relacionamento nas redes sociais digitais, então a elaboração, né, de canais, conteúdos, perfil nas redes sociais pode ser um ponto também importante para que essa farmácia consiga investir um pouco mais na sua presença digital. Promoções e descontos, né, que são questões que já muitas vezes empresas desse setor já trabalham, mas por meio de aplicativos, né, por meio de promoções online. E por fim, analisar todas as métricas e indicadores, né, de todas essas etapas. Então, buscar compreender quem são esses potenciais consumidores e destacar o perfil, as características do público-alvo lá na ponta do funil. Então, são questões importantes, vale a pena a gente destacar. Trazendo aí um pouco dessa reflexão a respeito dessas conexões entre jornada de compra, estratégia de funil, presença digital, são questões que se aplicam aqui no caso fictício, né, da drogaria, mas que também são fundamentais para você enquanto profissional no seu dia a dia, que quer implementar questões envolvendo presença digital, implementar um setor online na sua empresa. Essas questões devem ser muito bem avaliadas, né? Pensar um pouco na jornada de compra, utilizar as estratégias de funil para que você consiga detalhar todo esse procedimento, são questões fundamentais, vale a pena a gente destacar. Atividade de interação. Eu trago nesse momento uma breve reflexão, vamos colocar aí no quadro. Quais são as etapas da estratégia de funil, vendas e marketing, e como associá-las com as etapas do processo decisório do consumidor nos ambientes digitais. Participe, envie suas perguntas, suas contribuições, a sua participação é muito importante. Vou deixar aí alguns segundinhos na nossa tela e eu volto logo na sequência.
retomando aqui a nossa reflexão, então as principais estratégias, as principais etapas, né, da estratégia de funil consiste então na atração, na conversão, no relacionamento, né, na venda e na análise. Isso faz com que os profissionais de marketing digital consigam compreender quais são os momentos mais interessantes para produzir um conteúdo, para oferecer de repente um anúncio, algum produto, algum serviço. São questões fundamentais e que nos auxiliam, né, na compreensão de toda essa jornada de compra do consumidor. Então essa foi a reflexão. Se você tiver alguma dúvida, envie nos canais de comunicação, participe do fórum. É sempre importante a sua participação. User Experience, dimensões centrais da experiência do usuário. Destacando então o conceito principal a respeito da nossa disciplina, que é o conceito de experiência do usuário. Ele traz uma perspectiva muito relacionada à área de design, à área que desenvolve realmente plataformas, aplicativos, com o objetivo de proporcionar satisfação, conforto, interatividade para aqueles que estão consumindo, né, plataformas digitais, acessando sites. Então a experiência do usuário é uma questão muito importante para a compreensão da jornada de compra do consumidor. Isso vai impactar nas estratégias de conversão, nas estratégias de venda. Então é um tema fundamental que a gente destaca nesse momento. Vamos colocar aí no quadro. Então, User Experience é o conjunto de atributos e sensações que determinam o quão satisfatória é a navegação em um site, aplicativo e plataforma, no que se refere tanto ao funcionamento técnico e à organização estrutural das páginas, quanto ao valor gerado pelo conteúdo. Então, trazendo esse conceito, né, de uma perspectiva mais detalhada, a experiência do usuário, considerando aquele usuário, aquele consumidor que está acessando o seu aplicativo ou acessando a sua loja virtual, é todo esse conjunto, né, de atributos e sensações. Isso faz parte de uma perspectiva que deve levar em consideração o funcionamento técnico da plataforma. Será que o meu aplicativo fica travando, ele demora para carregar, né? A organização estrutural das páginas, será que os pontos de contato com o meu cliente eles estão bem posicionados, os botões eles estão bem colocados no meu site, o conteúdo ele está mostrando no momento que deve ser realmente colocado, e qual a relevância do conteúdo para o meu público-alvo, para o meu consumidor. Então, pensar na experiência do usuário envolve trabalhar com todas essas dimensões, né? Então, você tem aqui, resumidamente, 3 dimensões que são centrais, né, para pensar na experiência do usuário. Primeira dimensão, o próprio usuário, e isso tem total relação com o comportamento, né, das pessoas, do consumidor, comportamento de compra, comportamento de consumo. Por isso que traz esse conceito de consumidor-usuário, né? Então o próprio usuário é uma dimensão fundamental, deve ser avaliada. Quem é esse usuário? Como ele se comporta? O sistema, né? Então a tecnologia, a parte técnica do negócio deve ser pensada, e o contexto, isso tem a ver com relevância, conteúdo, conhecimento a respeito do seu produto, do seu serviço, ou daquilo que você está oferecendo. Então são condições fundamentais, né? Pensar na experiência do usuário envolve muito mais do que apenas a parte técnica do negócio. É importante que você compreenda questões como, por exemplo, comportamento do consumidor, jornada de compra, quais são as características do público que você quer atender, que tipo de ferramenta pode ser mais... melhor aproveitada, vamos dizer assim, para que você consiga oferecer uma experiência confortável, uma experiência interativa para o seu cliente, para o seu consumidor. Então são condições importantes, vale a pena a gente destacar. Vamos destacar no quadro.
Tá no quadro. Então, essas três dimensões, a experiência do usuário possui essas dimensões centrais: usuário, sistema e contexto. Vamos destacar cada uma delas, então. Usuário são as pessoas, são os usuários que utilizam e acessam sistemas. Possuem expectativas, motivações, necessidades, experiências anteriores e outros recursos, né? Recursos mentais, atividades. Então, aqueles profissionais que estão desenvolvendo aplicativos, sites, ou os profissionais de marketing digital que devem pensar nas estratégias que possam de fato oferecer uma experiência prazerosa para o seu consumidor, precisa pensar muito no usuário, né? Como ele se comporta, o que ele busca, quais são as suas expectativas, suas motivações, quais são as experiências anteriores com outros produtos, com outros serviços. Então, é uma dimensão fundamental que faz parte dessa estruturação sobre todo esse conceito de experiência do usuário. Então, ele é o ponto principal. Você precisa pensar no usuário para que você ofereça uma experiência que seja compatível. E o segundo ponto é o próprio sistema. Então, são as plataformas tecnológicas, os aplicativos para dispositivos móveis, a interface da sua loja virtual, os sistemas operacionais, o sistema operacional do seu celular, por exemplo, né? Ele foi construído com base no conhecimento dos usuários e com base naquilo que deve ser oferecido enquanto experiência, entre outras tecnologias de interação com o usuário. Então, essa dimensão é fundamental. Pensar na melhor forma de produzir um sistema. Então, isso implica avaliar atrativos visuais, funcionalidades, acessibilidade e desempenho técnico, né? O meu aplicativo fica travando. O seu cliente ele vai passar raiva. A minha loja virtual responde rápido. Eu tenho um processo de pagamento muito agilizado. Isso vai trazer realmente boas experiências para o seu cliente, para o seu consumidor. Então, é uma dimensão também fundamental, né? Então, quando a gente discute esses temas envolvendo a experiência do usuário, isso implica avaliar com detalhes todas essas dimensões. Então, quem é esse usuário? Quais são suas expectativas? O que o meu cliente está buscando e o que motiva ele, por exemplo, baixar o meu aplicativo, acessar minha loja virtual ou interagir com algum conteúdo. São condições que devem ser muito bem avaliadas, sobretudo pelos profissionais que trabalham com o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de plataformas, e também devem ser avaliadas pelos profissionais de marketing digital, que devem trabalhar de maneira integrada com todos esses profissionais, para que as empresas consigam desenvolver um aplicativo, uma plataforma, uma experiência que seja realmente confortável, prazerosa para o usuário e também para o seu cliente e consumidor. Voltando aqui para o quadro. E a última dimensão é o contexto. Isso tem a ver com a credibilidade da sua marca, da sua loja, a intuitividade, né, o quanto o seu site, né, o seu aplicativo ele é intuitivo, né, ele consegue ter uma dinâmica, realmente oferecer um dinamismo para o seu consumidor. Proximidade e cumplicidade. Será que aquilo que eu estou acessando ele realmente corresponde ao que eu estou buscando, ao que o meu cliente está precisando? E inovação e originalidade, né? Haja vista aí a grande concorrência que tem entre as empresas. Você precisa de fato buscar uma plataforma que seja interativa, oferecer uma experiência que seja original. Então, perceba o quanto essas dimensões relacionadas à experiência do usuário, elas são fundamentais para que os profissionais de marketing digital consigam compreender também, para além de todas essas conceituações, a respeito do consumidor. O consumidor ele também é um usuário. Então, antes do consumidor adquirir um produto ou serviço, muitas vezes ele vai acessar o seu site, a sua plataforma, o seu aplicativo, a sua rede social. E qual a experiência proporcionada durante esse momento de acesso? O quanto isso vai ser prolongado no momento da compra? Então, essas questões são fundamentais, devem ser pensadas de maneira integrada, então, trazendo aí toda essa conceituação sobre a experiência do usuário. User Experience, facetas da experiência do usuário. Ampliando, então, a nossa discussão a respeito de toda essa conceituação, né, considerando a compreensão da jornada de compra do consumidor, dentro dessa jornada está inserida toda a questão envolvendo a experiência do usuário. Então, os consumidores, os usuários, eles acessam aplicativos, entram nas lojas, se deparam com interações nas redes sociais. Então, essas dimensões
devem ser muito bem avaliadas. Vamos destacar um primeiro ponto. Então, dentro dessas facetas da experiência do usuário, nós temos aqui a interface humano-computador, né? Isso deve trazer realmente uma perspectiva holística, integrada. Cada vez mais as pessoas elas já compreenderam a dinâmica de funcionamento dos sistemas operacionais, e isso há 50 anos atrás era muito mais difícil. Hoje, as gerações mais atuais, elas já estão acostumadas a utilizar aplicativos, plataformas, 2, 3 telas, né? Então essa interface cada vez mais integrada, ela vem chamando a atenção e é uma perspectiva também que deve ser muito bem considerada. Percepção do usuário, e aqui criar emoções positivas para evitar a frustração e a insatisfação do usuário, e isso pode ser um ponto decisivo no momento da compra, no momento do seu cliente abandonar a sua marca, a sua loja, né? Se você cria um ambiente que frustre o seu consumidor, que proporcione insatisfação, você realmente terá problemas, né? Possivelmente não, esse cliente nunca mais vai voltar, e você terá realmente alguém que pode falar muito mal dessa experiência que ele obteve. Então, criar emoções que sejam positivas. Isso faz parte da percepção do usuário, né? Então, desde a elaboração com relação às cores, a dinâmica da plataforma, né? O conteúdo que está sendo colocado, tudo isso faz parte dessa percepção. Escalabilidade da experiência. Então, entender, comunicar, compartilhar experiências, isso é um ponto importante, né? Qual é a dimensão disso para que o seu cliente possa interagir melhor com a sua marca, para que ele se sinta muito mais à vontade ao acessar o seu site, a sua plataforma, seus produtos e serviços. Então, são facetas importantes que as empresas devem prestar muita atenção. Além disso, dentro dessas dimensões, você tem aqui a experiência do usuário, deve ser pensada de maneira integrada em todas essas dimensões, né? Então, você tem aqui a experiência de compra, por exemplo. Existe uma facilidade para que o meu cliente consiga comprar na minha loja, no meu aplicativo? O cliente está seguro ao inserir informações do cartão de crédito, ao pagar um boleto? Então, isso vai impactar na experiência de compra. Isso está inserido dentro dessa dimensão envolvendo a experiência do usuário, pensando isso de uma maneira mais abrangente. Experiência na página. Então, qual é o nível em termos de navegabilidade? O site fica travando, demora para carregar a imagem, não é responsivo. Tudo isso vai impactar. Isso vai impactar também na compra. Experiência com o conteúdo. É um conteúdo relevante? Ele diz respeito àquilo que eu acredito? Ele está de acordo com os meus princípios enquanto consumidor? Isso também é fundamental, está inserido dentro dessa dimensão. E a experiência do cliente, né? A expectativa. Qual é a expectativa e qual o nível de satisfação no momento em que ele realizou a compra ou ele acessou o seu site? Então, são dimensões que devem ser trabalhadas de maneira integrada, e todas elas estão inseridas aí nesse conceito, né, de experiência do usuário. Uma boa experiência do usuário é sinônimo de maiores possibilidades de atração, conversão e venda. Olha o quanto pensar na experiência do usuário implica também conhecer o comportamento de compra, o comportamento de consumo, né? E também em toda a jornada de compra do seu consumidor. E isso traz também possibilidades para que você trabalhe, por exemplo, estratégias de funil. Você consegue trabalhar aí atração, conversão, venda, né? Então são algumas facetas importantes, vale a pena a gente destacar. As empresas que criam as jornadas de compra mais eficazes e proporcionam ótimas experiências aos seus usuários, dominam alguns recursos interconectados, então automação, personalização proativa, interação contextual, inovação da jornada. Então, as empresas que investem, né, em tecnologia, em ferramentas que contribuam, né, com um processo mais automatizado, ao mesmo tempo personalizado, pode trazer, de fato, algumas questões aí importantes para essa experiência do consumidor. Então, pensar na experiência do usuário traz também a reflexão a respeito do comportamento de compra, quais são as dimensões importantes sobre a jornada de compra do consumidor, como conduzir uma estratégia, uma campanha, ou desenvolver um aplicativo, uma plataforma que possa considerar
essas dimensões envolvendo jornada de compra, envolvendo relação do seu cliente com o seu conteúdo, quais são as experiências anteriores que esse cliente obteve ao se relacionar com outras empresas. Então são dimensões fundamentais que nos ajudam a ampliar a discussão a respeito do conceito de experiência do usuário. Vamos destacar mais um ponto aqui no quadro. Automação e personalização proativa, que foram os pontos que a gente destacou ali, né? Com base na capacidade de automação, as empresas devem coletar as informações obtidas nas interações anteriores com o cliente ou em fontes existentes e usá-los para personalizar instantaneamente a experiência do comprador. Isso é muito comum, né? Você entra numa loja virtual, faz um clique, de repente, lá num tênis que você tem interesse, logo em seguida você mudou de página, a empresa ela já começa a te mostrar outras possibilidades, tênis de outras cores, então ela vai personalizando com base naquilo que você interagiu, né? Então isso de maneira automatizada, personalizando. Isso é uma estratégia que tem total relação com a experiência do usuário. Então, até aqui também você deve tomar cuidado, também não pode ficar mostrando, deixando o seu cliente cansado a ponto dele se irritar. Esse é um ponto também importante. Interação contextual e inovação da jornada. Então, algoritmos de recomendação, informações sobre os interesses de um cliente para gerar uma lista de itens recomendados, por exemplo. Isso já acontece em lojas virtuais, né? Itens que os clientes compram e que os clientes avaliam, classificam. Isso entra dentro de um cálculo, dentro de um algoritmo e possibilita uma recomendação personalizada, né? Itens visualizados, dados demográficos, interesses no assunto, artistas favoritos. São informações que os algoritmos, as ferramentas conseguem captar e oferecer uma experiência mais prazerosa, mais interativa e personalizada para o seu consumidor. E por fim, a Amazon, por exemplo, utiliza algoritmos de recomendação para personalizar loja online para cada cliente. É um exemplo, né? Se você pensar também na plataforma da Netflix, por exemplo, você consegue personalizar ali os seus canais e na medida que você vai assistindo os filmes, os documentários, as séries, a própria plataforma vai te oferecendo outras possibilidades que são parecidas com aquilo que você tem interesse, né? Então isso traz essa ideia envolvendo jornada de compra, envolvendo experiência do usuário, né? Isso vai impactar na experiência de consumo daquela plataforma, daquele aplicativo. Então a loja muda radicalmente, no caso aqui da Amazon, com base nos interesses do cliente, mostrando títulos de programação para o engenheiro de software, por exemplo, e brinquedos para bebês, para uma mãe recente, né? Então, cada vez mais as empresas possuem, né, por meio da tecnologia, esse tipo de capacidade, né, de realmente compreender quem é o seu cliente, quem é o seu consumidor, com base em informações que o próprio consumidor produz e com base em toda uma sistemática envolvendo jornada de compra, utilização de tecnologias e toda essa conceituação sobre a experiência do usuário. Jornada de compra, estratégia de funil e user experience. Então são conceitos que devem ser pensados de maneira integrada, são ferramentas fundamentais para você, profissional do marketing digital, que pretende avaliar melhor as suas condições envolvendo os seus clientes, envolvendo os seus processos de vendas, né? Como definir os principais pontos da jornada de compra do meu consumidor. O quanto uma estratégia de funil pode ser importante e pode contribuir para a melhoria, né, dessa relação, para a melhoria desses conhecimentos. E o quanto a experiência do usuário também vai impactar diretamente em todas essas dimensões. Vamos destacar aqui o primeiro ponto no quadro, avaliando então toda essa conceituação. Então, jornada de compra, estratégia de funil e experiência do usuário. Expectativas do cliente, isso deve ser muito bem considerado, isso vai impactar em todas as etapas, né, colocadas aí. Estado emocional desse cliente, fases da compra, interações e pontos de contato, né, são questões importantes que devem ser avaliadas e isso vai impactar diretamente na performance do seu negócio, na compreensão a respeito do seu público. Então, quais são as expectativas do meu cliente? O que ele espera da minha loja, da minha marca, do meu aplicativo? Qual é o estado emocional? Será que normalmente os clientes eles buscam os meus produtos se eles estão em crise, ou se eles buscam quando eles estão felizes, ou quando eles querem satisfazer, de repente, alguma situação do seu cotidiano?
Quais são as fases da compra? E aí isso tem a ver com a jornada de compra, né? O momento pré-compra, a fase de tomada de decisão, a questão pós-compra, tudo isso deve ser muito bem avaliado dentro dessas estratégias. E as interações, né? E pontos de contato. E aqui os aplicativos, as redes sociais, os anúncios, isso tem a ver também com a experiência do usuário, né? Ao baixar o seu aplicativo, ao acessar a sua plataforma. Então são questões que devem ser muito bem trabalhadas de maneira integrada para que a gente consiga pensar nesse processo, né, de jornada de compra do consumidor. Então vamos destacar aqui o processo decisório do consumidor. Entre diversas perspectivas teóricas, né, existem caminhos que demonstram como é que o consumidor toma a sua decisão antes de efetuar uma compra. Existem inúmeras perspectivas teóricas, né, sobretudo no marketing, que traz esse detalhamento. Né, durante as nossas discussões a gente vai trazer algumas. Né, e na visão desses autores, nós podemos considerar aqui 6 dimensões, né, do processo decisório. Conscientização e reconhecimento dos problemas. Então aqui é um momento em que o seu cliente ele reconhece que ele precisa de algo, ele tem alguma necessidade, ele se conscientiza disso. Aqui exige formas de se trabalhar com o seu consumidor. Pesquisa de interesse e informação. Os clientes e consumidores cada vez mais estão conectados, buscam informações em diversos canais e realmente você, enquanto profissional de marketing, precisa facilitar esse mecanismo de busca e oferecer informações que possam ser relevantes para os seus consumidores. Considerações e avaliações, né? Como é que ele avalia os produtos, as experiências anteriores, qual é o ponto de vista que o seu cliente tem a respeito da sua marca, a respeito do seu conceito. Intenção e compromisso, né? Qual é a intenção de compra, qual é o compromisso que o seu cliente ele pode estabelecer com a sua marca, com o seu produto ou serviço. A etapa de conversão e compra, né? O momento decisório. Lealdade e advocacia. Será que o meu cliente ele defende a minha marca, ele é leal? Então são questões que devem ser muito bem avaliadas dentro de toda essa jornada de compra. Pode ser trabalhada pelas ferramentas envolvendo estratégia de funil e deve ser considerada aí a experiência do usuário. Então, vamos destacar todos esses pontos, né, de maneira integrada. Então, nós temos aqui a estratégia de funil, tem o objetivo de atrair potenciais clientes e transformá-los em clientes satisfeitos que possam realmente defender a sua marca. Então, para cada uma dessas etapas, como pensar, por exemplo, em todo esse processo decisório do consumidor? Então, aqui nesse primeiro momento, na parte de atração, é onde você investe, né, na questão envolvendo como é que o cliente ele reconhece que ele tem um problema, que ele tem alguma necessidade, a questão das dores do cliente. Pesquisa de interesse e informação pode ser importante para trabalhar essa primeira etapa do funil com base, né, nas questões envolvendo o comportamento, o processo decisório do consumidor. Consideração e avaliação. Como esse cliente, esse consumidor avalia os seus concorrentes, seus produtos, seus serviços. Isso também deve ser pensado nessas etapas de conversão. Relacionamento, né, intenção, compromisso. Como é que a minha empresa gerencia, né, essas questões de relacionamento, né, na parte de vendas, o momento decisório, né, a conversão, a compra. O que faz o meu cliente, o meu consumidor de fato tomar a decisão, comprar meu produto ou serviço, né? São questões importantes. E por fim, avaliar os parâmetros, né? A lealdade, né? Quais são os clientes que de fato vão avaliar positivamente o meu negócio. Então a estratégia de funil, ela pode trazer realmente uma diretriz interessante para que você consiga avaliar as etapas e os processos de decisão de compra do consumidor e também compreender quais são as etapas principais que devem ser colocadas, devem ser investidas, por exemplo, em conteúdo, ou em redes sociais, ou numa estratégia mais agressiva de vendas, né? Então essas perspectivas teóricas são importantes para que os profissionais consigam direcionar suas campanhas, selecionar as suas estratégias e buscar cada vez mais ter uma campanha, um anúncio ou uma estratégia cada vez mais assertiva que possa trazer informações relevantes para os seus consumidores. E o último ponto é justamente pensar nessa jornada de compra, né? Então, o profissional de marketing, ele precisa, entre outras coisas, compreender muito bem toda essa jornada de compra do seu consumidor. Então, na sua empresa, você compreende todas essas etapas? Como é que o seu consumidor ele pesquisa os produtos?
ele vai em mecanismos de busca, ele fala com formadores de opinião, eles recorrem a programas de televisão, ou eles pesquisam em livros acadêmicos. Vai depender muito do seu negócio, da sua estratégia, de como você trabalha essa comunicação. Então, dentro dessa jornada de compra, você tem aqui as etapas de pesquisa e cabe às empresas facilitarem, né? Então, os mecanismos de busca, por exemplo. Isso vai direcionar toda a estruturação do seu mix de marketing. Então, estratégias promocionais, anúncios, conteúdos, estratégia de venda, marketing de atração. Além disso, a avaliação de compra em termos da experiência do usuário. Qual é a experiência que o meu consumidor tem ao acessar o site da minha loja virtual, ao baixar o meu aplicativo, ao efetuar uma compra no meu e-commerce. Então, toda essa experiência de compra também está inserida em toda essa jornada de compra. E as questões, né, pós-compra, que vai impactar na gestão do relacionamento, vai impactar na avaliação que o seu cliente estabelece a respeito da sua marca, dos seus produtos e serviços. Então, são condições fundamentais. Esses conceitos, eles estão totalmente interligados, né? Pensar em experiência do usuário implica pensar em comportamento de compra, em jornada de consumo, em todas essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento das estratégias de marketing digital. Situação problema 2. Trago nesse momento um caso fictício que contém no nosso material e que nos ajuda, de certa forma, a estabelecer uma conexão entre teoria e prática e discutir os principais conceitos, né, visualizando um caso prático, um caso fictício, que muitas vezes ocorre no dia a dia profissional. Vamos destacar o primeiro ponto. Então, a loja de chocolates da cidade possui mais de 50 anos de existência e está enfrentando a concorrência de uma nova franquia, né, que se instalou na cidade. É uma situação muito comum, né? O mercado de franquias é um mercado extremamente amplo, né? Agressivo, sobretudo no setor de alimentação. Então, essa loja de chocolate, ela se depara com esse tipo de concorrência, né? Então, o que fazer? Como trabalhar sua performance de vendas, né? Suas estratégias digitais, por exemplo. Então, você, enquanto coordenador de marketing e vendas, como avaliar o processo decisório de compra desse tipo de consumidor? Então, uma loja de chocolate que enfrenta uma concorrência, como ela deve pensar no seu consumidor? Qual estratégia você realizaria para identificar quais são os estágios de compra do cliente em potencial, né? São questões que muitas vezes o gestor de marketing se depara e ele precisa responder. A partir de cada estágio, quais são as técnicas de vendas mais adequadas para atender às necessidades do meu cliente? Então, esse é um desafio que traz aí esse caso fictício, considerando uma loja no setor de alimentação e que se depara com uma concorrência, né, um setor de franquias que já tem um padrão estabelecido. Normalmente as franquias, elas já possuem públicos muito bem definidos, né? Existem estudos, existem pesquisas de mercado muito bem trabalhadas, né, pelas franquias, para que elas consigam formatar um modelo de negócio que possa ser muito específico a esse público. E é uma situação que muitas vezes acontece. Você tem uma pequena loja, oferece lá um serviço ou um produto, e existe uma rede de franquias que trabalha também, de certa forma, concorrendo com as suas operações. É isso que está acontecendo aqui no caso. Quais são os desafios, né? Como o profissional de marketing ele pode avaliar todas essas condições? Vamos destacar aí no quadro. Então, 2 pontos importantes iniciais, né, que esses gestores precisam avaliar. Primeiro ponto, criação de ferramentas e tecnologias online. Então, de repente, um aplicativo exclusivo da loja pode ser interessante, né, para engajar cliente, para oferecer promoções, né, produtos e serviços. Pode ser uma estratégia interessante nesse... Você, enquanto coordenador de marketing, deve, de fato, pensar que tipo de tecnologia pode ser trabalhada, como desenvolver esse aplicativo, plataformas integradas, né? Um aplicativo, por exemplo, que seja integrado com as redes sociais, ou as próprias redes sociais utilizadas de maneira integrada. Hoje, as lojas estão utilizando cada vez mais Instagram, né? Tendo páginas para se relacionar com seus clientes, com seus consumidores, ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, para trabalhar relacionamento, parte de vendas, entre outros mecanismos digitais associados aos aplicativos. Isso tudo também colabora com a experiência do consumidor de uma maneira geral, né? A experiência tanto em termos de acesso às plataformas, aos conteúdos,
quanto com relação ao comportamento de compra, né, a satisfação que ele tem ao consumir algum produto ou algum serviço. Vamos voltar aqui para o quadro. Além disso, pensando então na experiência do usuário. É importante que você, enquanto coordenador de marketing dessa empresa de chocolate, consiga avaliar essas dimensões sobre a experiência do usuário. Então, qual a experiência de compra do meu cliente, tanto na minha loja física quanto na minha loja virtual, né? O meu cliente, ele tem facilidade em achar os meus produtos, em encontrar aquilo que ele precisa, ele se sente seguro e confortável ao utilizar o seu cartão de crédito, ao enviar um Pix para minha loja. Então, a experiência de compra ela é fundamental para que você consiga, no primeiro momento, satisfazer o seu cliente. A experiência da página, aqui considerando aplicativo ou loja virtual, é uma loja que tem uma boa navegabilidade, ela demora para carregar as imagens, ou as informações elas não estão muito bem trabalhadas na arquitetura, por exemplo, do aplicativo ou do site. Isso também vai impactar. Experiência de conteúdo. Que tipo de conteúdo pode ser mais relevante para o meu cliente, para o meu consumidor? Será que vale a pena ficar só mostrando os meus produtos? Ou de repente eu posso oferecer um conteúdo sobre saúde, sobre prazer, bem-estar, entretenimento? Tudo isso deve ser muito bem avaliado. E a experiência em termos a experiência do cliente, né? A expectativa e a satisfação. Então são dimensões que você, enquanto coordenador, precisa avaliar nesse primeiro momento, né? Ferramentas tecnológicas e pensar também nessas dimensões envolvendo a experiência do usuário. Então são condições importantes, nos ajudam a estabelecer um pouco dessa reflexão, né? Muitas vezes as empresas têm dificuldades em conhecer o seu cliente, em oferecer um conteúdo que seja muito bem direcionado, e toda essa conceituação, né, todo esse pensamento pode contribuir para que as empresas comecem a pensar em todos esses detalhes, né? Não apenas na experiência de compra, mas também na experiência de acesso a algum conteúdo, de utilização da sua loja, do seu aplicativo. Essa experiência, de uma maneira integrada, vai proporcionar realmente vínculos de qualidade ou não dentro da sua organização. Mais um ponto que eu destaco aqui no quadro, desculpa, é a estratégia de funil, que pode ser implementada por essa loja, justamente para buscar mais clientes e outras possibilidades dentro aí das suas atividades empresariais. Então, considerando a estratégia de funil, né, os passos de atração, conversão, relacionamento e venda, você tem aqui um conteúdo e marketing digital, por exemplo. Você pode utilizar, desenvolver conteúdo, trabalhar mecanismos de atração, né, como as estratégias de inbound, por exemplo, para atrair potenciais clientes, né, que se interessam pelo assunto, que se interessam pelos produtos, por aquilo que você está produzindo em termos de conteúdo. Estratégias de conversão, aplicativos online, promoções que possam, de fato, oferecer resolução de problemas e fazer com que ele clique no seu anúncio, faça o download do seu aplicativo, da sua promoção, né? Então a questão da conversão é uma etapa fundamental. Os aplicativos móveis e as promoções podem ser trabalhadas nessa etapa. Redes sociais digitais para estabelecer relacionamento, então cada vez mais eventos ao vivo, né? Posts, interação em tempo real, podem ser trabalhadas a baixo custo por meio das redes sociais. Então pode ser uma solução dentro da estratégia de funil para que essa empresa consiga melhorar toda essa compreensão envolvendo as suas estratégias digitais. Vendas, cupons, descontos. Na medida que você tem aplicativos, por exemplo, né, você consegue oferecer cupons de desconto, questões antecipadas. Diariamente eu recebo no meu celular, por exemplo, cupomzinho desses aplicativos de alimentos, né? Mesmo que eu não queira pedir nada, eu recebo cupom, e isso impacta muito. Às vezes você fica até com vontade de pedir só porque você recebeu aquele cupom. Então, é uma estratégia, está dentro aí dessa etapa do funil, considerando que você já conseguiu atrair, o seu cliente ele já possui seu aplicativo, você consegue visualizar o engajamento nas suas redes sociais. Então, essa conversão, essa parte de vendas, ela acaba sendo facilitada. E por fim, a análise, né? Trabalhar, por exemplo, o NPS, que é o Net Promoter Score, de 0 a 10, quanto você recomenda o meu produto, o meu aplicativo, a minha loja, o nível de engajamento, né? Métricas
relacionadas às redes sociais, por exemplo, né? Então, são estratégias que devem ser muito bem avaliadas. A empresa que a gente está avaliando aqui, o caso fictício da loja de doces, pode utilizar isso enquanto ferramenta para alavancar os seus negócios, para que a empresa consiga, de fato, se relacionar com seus clientes e consumidores e implementar todas essas questões, ferramentas importantes dentro das estratégias de marketing digital. Atividade de interação número 2. Eu abro esse momento para que você envie suas perguntas, suas dúvidas. Se você quiser participar, colocar aí a sua opinião ou descrever alguma situação importante que diz respeito aos conteúdos que foram colocados na nossa aula, sinta-se à vontade. Vou deixar alguns segundos no quadro, volto na sequência. Trouxemos então na aula de hoje pontos importantes sobre jornada de compra, experiência do usuário. São questões fundamentais que devem ser utilizadas e implementadas pelos profissionais de marketing digital. Então, se você tiver alguma dúvida, envie suas perguntas, envie suas dúvidas, participe da nossa aula e participe também do fórum. É fundamental a sua participação para que a gente possa também ampliar todas as nossas discussões a respeito dos conteúdos sobre experiência do usuário. Recapitulando, eu trago nesse momento uma breve explanação a respeito de tudo aquilo que foi colocado na aula de hoje. O objetivo dessa segunda aula foi destacar os aspectos principais a respeito da jornada de compra e as suas relações com o conceito, né, de experiência do usuário, quanto isso é importante para o desenvolvimento das estratégias, para que os profissionais consigam avaliar de fato quem são seus consumidores, quais são as suas expectativas, como se dá todo o seu comportamento de compra. São questões fundamentais que essa segunda aula teve o objetivo, então, de esclarecer todos esses pontos. Vamos destacar aí no quadro. Nós temos aí, então, a interpretação da unidade 2 do nosso livro. Esse foi o objetivo da aula de hoje. Discutir sobre a jornada de compra do consumidor usuário. Então, implica a jornada de compra do consumidor, jornada de compra do usuário. Então, trouxemos esses conceitos que são conceitos que devem ser trabalhados de maneira interligada pelo profissional de marketing. Então, no primeiro momento, né, trouxemos questões que nos ajudam a compreender as principais etapas, ferramentas, condições que devem ser consideradas para avaliar a jornada de compra do consumidor, né, e também essa perspectiva do usuário que acessa aplicativos, plataformas digitais. Os estágios centrais da jornada do consumidor foram pontos que a gente trouxe um detalhamento, né, para que os profissionais de marketing consigam avaliar desde o momento em que o cliente manifesta o seu primeiro interesse, pesquisa, clica nos anúncios, até realmente a conversão, a venda dos produtos. Então, tudo isso traduz aquilo que a gente chama de jornada de compra, né, jornada do consumidor, e as conexões, né, entre os conceitos de jornada de compra, toda a trajetória percorrida pelo consumidor e o quanto os aspectos relacionados à experiência do usuário pode impactar positivamente, né, no sucesso de toda essa conceituação. Então, o profissional do marketing digital ele precisa cada vez mais compreender com detalhes todas essas dimensões relacionadas à jornada de compra do consumidor, o quanto isso pode impactar para o desenvolvimento das estratégias, para a definição do seu público-alvo e também as relações com o conceito de experiência do usuário enquanto ferramentas, né, que proporcionam condições favoráveis para que os consumidores possam buscar produtos, anúncios, serviços relativos aí à sua empresa, à sua marca. Então esse foi o objetivo destacado da nossa aula. E por fim, a gente
trouxe então toda essa conceituação que nos ajuda a complementar a unidade 1 do nosso livro. Então faça a leitura do seu material, acesse o fórum, é sempre importante a sua participação e também para que você possa ampliar a sua visão, o seu conceito a respeito desses temas, para que a gente possa construir junto essa disciplina e discutir essas questões tão importantes dentro da nossa área, dentro do marketing digital. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, eu desejo a você bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.